cravar aqui. Aí... E aí, Aelcio Vitorino? Tudo em riba? Pai Senhor, Irene do Quírio. Todo mundo vendo o slide aí, né? Herento Quírio. Tô vendo. Ok. Então, você depois que interpretou a passagem, fez a análise textual, lexicológica, etimológica, você vai ter que conciliar o seu estudo de maneira teológica e fazer a correlação com o restante de toda a Escritura Sagrada, para saber se, de fato, o que você concluiu através da interpretação está correto. Então, é um trabalho demorado. Por isso que eu disse para vocês que, geralmente, quem vive do ministério é assalariado. Quem não tem uma função alternativa, quem não desempenha um trabalho fora do campo eclesiástico, ele precisa se dedicar ao seu sermão de domingo. Já todos aqueles outros que têm outras atividades e que não são pastores titulares, não vivem da obra, eu sei que o tempo é escasso, é limitado, né? Mas para formular um estudo, demanda tempo. Então, não é feito de qualquer forma. Você precisa correlacionar a sua conclusão interpretativa com o restante das escrituras. Inclusive, eu já tenho até uma pergunta quanto a isso aí. Você está falando sobre a questão de fazer uma correlação. Certo. Vou dar um exemplo, vamos ver se está correto. Por exemplo, lá em Ageu, fala da reconstrução do templo, certo? Certo. Aí eu começo ali a falar, tal, mas eu posso fazer essa ligação nessa passagem do Antigo Testamento, por exemplo, com 1 Timóteo 3:16, 17, onde fala que não sabeis, pois, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, tal. Existe essa correlação nessas passagens? Depende do assunto que você estiver abordando, porque necessariamente em Ageu fala da construção do templo físico, né? Professor. Oi. Ajudando o Aelcio aí, eu fiz o meu sermão na exegese do Antigo Testamento, sermão de Ageu, eu fiz o meu sermão fazendo essa correlação do templo morada de Deus e do templo hoje morada de Deus. Se o Aelcio quiser, eu mando o sermão para ele. Pode mandar, ajuda ele. A correlação é necessária, só que você tem que deixar bem claro que a figura do templo no Antigo Testamento tem um significado e a figura do templo no Novo Testamento tem outro significado. No Antigo Testamento, Deus esporadicamente habitava o templo, desde o tabernáculo e depois no templo construído em alvenaria, mas na Nova Aliança, o templo é constituído de pessoas que nasceram de novo. Você pode correlacionar, mas você tem que deixar isso aí bem claro, né? Pois é, porque que acontece? Em várias situações, Deus fala com o povo, Deus fala com as pessoas, através de uma linguagem figurativa, através de uma... até mesmo Jesus falava por parábolas e tal. Então, existe essa situação. Deus ali estava falando do templo da adoração, né? O templo que tinha sido destruído. E 1 Timóteo está falando justamente dessa situação também. Só que já o templo saiu do templo físico e foi para o templo humano, né? Que é o nosso corpo e tal. Pois é, isso tem que ficar bem claro. Isso aí é necessário ser feito assim, essa correlação, mas você tem que deixar bem claro a distinção de templo, o conceito de templo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança,
e o conceito de templo no Novo Testamento, que é totalmente diferente, né? Tá certo. Porque na antiga aliança, a concentração da adoração ela estava ligada tanto ao local quanto ao templo. Então, tinha um local específico de adoração. No Novo Testamento, Jesus deixa bem claro que essa barreira geográfica do espaço ela foi rompida, né? Não é nem lá e nem aqui, mas vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Então, hoje, o conceito de templo é distinto do conceito de antigamente, mas parece que a gente quer viver o templo da antiga aliança até hoje. Então, olha só, o estudante da Bíblia deve fazer mais do que examinar passagens individuais, deve coordenar o seu estudo com tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. A precisa compreensão da Bíblia sobre qualquer assunto leva em conta tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, se tiver preguiça de estudar, nunca vai conseguir fazer uma interpretação boa, né? Professor, Oi. o senhor comentou algo relacionado à questão financeira, sobre vivência por parte de recursos financeiros por parte da igreja. Isso é opcional ou isso é uma determinação por parte bíblica mesmo? Não, a contribuição ela é bíblica, né? Essa questão de opcional aí, a gente tem que olhar o contexto direitinho. Isso aí a gente precisa de tempo para responder. Tá certo? Sim, no quesito contribuição, o senhor cita até por consequência de ser de bom grado concernente ao dízimo, né? Mas eu digo assim, a pessoa viver, depender da obra, criar seus CDs, DVDs, sair para o ministério e, de alguma forma, solicitar aí por parte de igrejas um auxílio, isso é determinante mesmo? Eu não falei sobre isso, né? Eu tenho uma certa dificuldade com essa itinerância de hoje. A itinerância missionária do passado, ela é mencionada nas cartas de João. Era algo válido, onde o missionário se entregava para a obra e a igreja obrigatoriamente tinha que receber esses missionários e dar guarida a eles, porque eles faziam o trabalho do Senhor. Hoje em dia tem muito comércio envolvido, né? Tem muita coisa envolvida. Quando eu disse de alguém que vive da obra, é um pastor assalariado, um obreiro assalariado, alguém que está ligado a um ministério específico, que vive em prol da obra e tira o seu sustento da obra. Seria como o sacerdote da antiga aliança. Então, ele precisa comer do altar. É isso que eu estou dizendo. Então, já que ele tem o seu sustento proveniente do altar, ele tem que se dedicar à obra de maneira integral, né? Ele tem que dar o seu expediente, além de dar o expediente para o reino de Deus, tem que dar o expediente para a igreja. Ele é funcionário da igreja. É isso que eu quis dizer. Entendeu? É meio que complicado mesmo, né, professora? Quando parte para a área financeira. Por exemplo, Leilson, a gente, depois dessa aula, a gente pode abrir uns minutinhos de discussão sobre isso, né? Por exemplo, músico na igreja. Músico tem que receber ou não? É algo que as pessoas não sabem lidar com isso. A gente pode falar disso depois. Então, olha só. Esta não é uma tarefa tão simples, pois requer do intérprete muita dedicação e leitura. A leitura nesse processo deve ser minuciosa, a fim de se obter mais esclarecimento sobre o que foi percebido no texto examinado e, consequentemente, ter condição de averiguar, por meio da correlação de textos da Bíblia, se o que foi entendido por meio da interpretação está de acordo com tudo o que as Escrituras dizem sobre a questão. Afinal, não há contradições nos textos da Bíblia. Existe nas Escrituras certo número de aparentes contradições ou paradoxos. Aparentes, porque na realidade não são. Parecem contraditórias porque a mente finita do homem não pode compreender a mente infinita de Deus. Tem questões na Bíblia que parecem sim paradoxais, mas quando você vai colocar na ponta da caneta e vai averiguar e vai analisar, você vai perceber que a Bíblia não é um livro de contradições. As doutrinas bíblicas têm lógica, coerência, e as doutrinas que observamos de forma geral são respaldadas pela Escritura.
Então, sendo assim, se o que foi percebido pelo intérprete não está em harmonia com o restante das escrituras, precisa ser descartado automaticamente. Esse trabalho deve ser realizado com a ajuda de uma boa concordância da Bíblia. Os mesmos materiais que foram indicados, que eu disse para vocês lá, os softwares, os programas, os aplicativos que eu mencionei, acho que na segunda aula, eles servem para essa etapa também. Então, se você baixou algum daqueles aplicativos e aprendeu a usar, já está usando, você viu a diferença. Então, é necessário uma boa concordância bíblica para facilitar o seu trabalho, né? Para você conseguir encontrar palavras-chave, uma chave linguística, algo dessa natureza, para facilitar o seu trabalho. Porque é um trabalho árduo, né? Não é fazer como as pessoas que selecionam um monte de versículo que tem a mesma palavra e acha que aquilo ali é fazer uma pregação. Eu conheci um pastor que tinha uma memória fantástica, fantástica. Você mencionava um assunto, perguntava ele, pastor fulano, pastor assembleano, pastor fulano, amor na Bíblia. Ele te falava 50, 60 versículos de cor sobre amor na Bíblia. Perguntava ele, pastor fulano, e ódio na Bíblia? Ele citava mais uns 50, 60. Só que ele não conseguia conciliar textos dentro de um contexto. Ele mencionava textos que tinham a palavra, mas não sabia usar os textos de maneira contextual, entendeu? Então, é um trabalho árduo e boas ferramentas vão te ajudar a fazer esse trabalho. Então, uma concordância boa, um dicionário bom, um manual bíblico, né? Vão te ajudar nisso aí. Outro processo hermenêutico é a aplicação. Interpretou, fez a correlação, percebeu se é uma doutrina realmente bíblica, aí você vai aplicar o texto, que é o que a gente faz nas nossas pregações, né? A intenção da nossa pregação é aplicar o conteúdo da mensagem bíblica. Essa aplicação, ela também é chamada de contextualização. Não é fazer como propôs o pastor batista da Igreja Batista Água Branca, Ed René Kivitz, né? Num sermão que ele pregou há quase um ano atrás, em outubro do ano passado, quando ele disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Não é atualizar a Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia precisa ser contextualizada e aplicada. A mensagem autoral, a intenção do autor tem que ser aplicada aos dias de hoje. Você não vai usar a mensagem que Paulo pregou aos Efésios na linguagem daquela época. Você simplesmente tem que aplicar na linguagem de hoje. Isso não propõe nenhum tipo de alteração no texto. É contextualização. Oi. Pai do Senhor, pai dos seus colegas. Pai, Searle. A concordância bíblica ela não tende a induzir o erro, não, professor Cleo? Induz o erro de quem não estuda, Searle. De quem acha que é só olhar a correlação de versículos e aplicar, né? Porque geralmente elas vão em cima de palavras-chave. Então você vai puxar essa palavra-chave e vai ver o que realmente está dentro daquele contexto, né? Então, aí você vai analisar a palavra-chave dentro da concordância. Se ela estiver de acordo com o seu contexto, aí é aplicável, senão é descartável. O negócio é que o povo faz as pregações assim, ele seleciona um monte de versículo que fala da mesma palavra e acha que esses versículos estão dentro de um contexto geral, e muitas vezes não estão, né? Não tem nada a ver. É igual Bíblia de promessa, né? Só tem promessa, mas e as promessas negativas? E a caixinha de promessa? Pega lá, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Você não vai achar uma promessa dessa lá. Vai querer não, né? É complicado, né? Então, a aplicação, ela é a última etapa. É depois que você conseguiu interpretar, já é o ponto culminante aqui para a aplicação de um sermão lá no púlpito, ou de um estudo na escola bíblica dominical, ou num culto de ensino, e assim sucessivamente. Essa é a etapa final da hermenêutica. Ela é a hermenêutica propriamente dita. Embora a palavra hermenêutica ordinariamente abranja o campo inteiro da interpretação, inclusive a exegese, também é usada no sentido mais estreito de procurar a relevância contemporânea dos textos antigos.
Então, a relevância contemporânea, põe isso na sua cabeça, não é atualização de mensagem, é aplicar dentro da relevância para a contemporaneidade. É você traduzir a mensagem lá do Antigo Testamento, a mensagem lá do Novo Testamento, na linguagem de hoje. Não é modificar a mensagem. A hermenêutica vai além da exegese e explica não apenas o que o texto quis dizer aos seus leitores originais, mas também o que significa para nós hoje. Ou seja, é trazer a mensagem que foi escrita há milhares de anos atrás, para o nosso contexto atual. De acordo com Erikson, esse estágio da interpretação responde à pergunta: o que significa para mim? Não tem como responder essa pergunta sem responder primeiro a seguinte questão: o que o autor está dizendo aos seus primeiros ouvintes? Quando não se obedece essa sequência lógica, geralmente os resultados da interpretação são incompatíveis com a proposição da escritura. A razão por que não devemos começar com o aqui e agora é que o único controle apropriado para a hermenêutica acha-se na intenção original do texto bíblico. Isso é o que diz o Gordon Fee, né? Então, se você começa pelo oposto, já começa da aplicação, você vai ter problema. Porque a regra que não vai permitir você aplicar o texto de maneira incorreta é você fazendo a exegese primeiro. Então, dessa forma, a contextualização correta da mensagem das Escrituras depende, em primeiro lugar, dos resultados de uma boa exegese. Se a exegese foi falha, tudo vai falhar. Tudo vai falhar. Você vai aplicar o texto depois de maneira incorreta. A contextualização, né, propriamente dita. A tarefa final da hermenêutica é apresentar à geração atual a mensagem da Bíblia, ou seja, é traduzir seu conteúdo para a atualidade. A contextualização de sua mensagem é tão importante quanto a exegese correta de seus textos. Contudo, não é possível comunicar sua mensagem ao mundo odierno nos mesmos modos em que foi comunicada no passado. Há uma nítida necessidade de se identificar a expressão contemporânea de cada um de seus ensinamentos. A mensagem é a mesma, que foi objetivada por cada um de seus autores, não mudou nada em sua essência. Então, contextualizar sua mensagem não é de forma nenhuma alterar o seu propósito, mas é comunicar sua mensagem de forma que faça sentido na atualidade. A gente vai entender isso agora direitinho. Olha só. As diferenças e mudanças que existem na aplicação da mensagem para hoje, em relação à forma que era aplicada aos seus primeiros ouvintes, são, em sua maioria, de cunho cultural ou estão relacionadas às mudanças e transformações que certos objetos e conceitos sofreram devido aos seus desenvolvimentos com o passar do tempo. Por exemplo, com a ascensão da tecnologia, os meios de comunicação com outras pessoas mudaram totalmente. Hoje, quase não se usa mais as cartas como um meio efetivo de comunicação. Então, para essa geração de hoje, você falar sobre missiva, epístola, carta, tem adolescente aí da geração atual que nunca escreveu uma carta. Então, os meios de comunicação mudaram, né? Hoje é tanto meio de comunicação que a gente nem sabe mais. É e-mail, WhatsApp, é Messenger e tanta coisa, né? Mas é nesse quesito que a gente precisa contextualizar, aplicar de maneira correta. Então, mudou-se o meio de se comunicar, mas a essência da mensagem tem que ser mantida. As vestimentas, né? O estilo de roupa de hoje não é o mesmo da antiguidade. O estilo político, as questões éticas, as leis e outros elementos dos tempos bíblicos são totalmente diferentes dessas mesmas coisas nos dias de hoje. Então, a gente precisa procurar o elemento contextual para aplicar a doutrina de forma correta, para que a gente não faça a aplicação de maneira incorreta.
Então, por isso, a mensagem precisa ser contextualizada. Contudo, a intenção do autor e a essência da mensagem que foi transmitida ao seu destinatário original devem ser preservadas, ou seja, o cerne da mensagem continua sendo o mesmo, porém precisa ser aplicado de forma contextual para que faça sentido às pessoas de hoje. E nesse quesito a gente conta com uma ação muito importante, que é a ação do Espírito Santo por meio das Escrituras. Aqui a gente vai compreender como que o Espírito Santo age, nos auxiliando nessa tarefa interpretativa. Então, portanto, para que a mensagem da Escritura seja compreendida da forma correta, primeiramente o seu leitor carece da ajuda do Espírito Santo. Afinal, a mensagem espiritual das Sagradas Escrituras só podem ser discernidas espiritualmente, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é o que a Escritura diz, né? Então, se o Santo Espírito não iluminar o leitor da Bíblia, esse jamais entenderá sua passagem espiritual. Todavia, o leitor da Escritura não pode, de forma alguma, ficar esperando que o Espírito Santo faça todo o trabalho na hora de interpretar os seus textos, pois não fará. O leitor comprometido com a Escritura sabe bem disso. Ele precisa fazer uso de todos os recursos disponibilizados pela hermenêutica bíblica para poder entender os textos das Escrituras. Durante este processo é que o Espírito Santo auxiliará a compreender a mensagem da Bíblia. Então, olha só, tem gente que acha que não precisa preparar uma mensagem, né? Vai chegar em determinado ponto, vai abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai falar. Não vou dizer que o Espírito Santo não possa fazer isso. Mas se você não teve a oportunidade, tempo, não teve jeito de preparar, porque o certo é você preparar o estudo, a mensagem, fazer toda a análise primeiro, para depois ser usado pelo Espírito Santo. Alguém já visitou a igreja da professora Jéssica, a congregação cristã, a Igreja do Véu? Tem nenhum, Já tá? visitei, mas faz muito tempo, viu, professor? É interessante o esquema, né, eclesiástico daquela igreja. No dia da mensagem, na hora da mensagem, tem o período de cânticos. Os cânticos são sempre muito bem ensaiados, mas eles não fazem uma pauta litúrgica, né? Os cânticos são escolhidos aleatoriamente na hora. Um irmão sugira o cântico 37, sugira o cântico tal. Aí eles vão entoando os cânticos de acordo com as sugestões. E no momento da pregação, o responsável pela comunidade, né, que é o ancião, o coordenador, ele pergunta se alguém recebeu a mensagem. E se alguém se manifestar no culto dizendo que foi contemplado com a mensagem, esse será o pregador daquele dia. Então, não há um preparo prévio, né? É um tanto quanto estranho. Quando eu visitei a última congregação que eu visitei para fazer um estudo de canto, me perguntaram se eu era da congregação, eu disse que era evangélico, a pregação foi só para mim, né? Uma revelação maravilhosa, né? Que Deus falou comigo. O pregador pregou o tempo inteiro metendo porrete no dízimo, porque lá eles não, porque lá eles não praticam o dízimo, né? A mensagem foi encaminhada para mim. O Espírito é o aperfeiçoador tanto da redação quanto da leitura das Escrituras. Quem efetua igualmente a inspiração e a iluminação. Olha só. O Espírito Santo trabalhou previamente preparando todas as coisas para que o ato de inspiração das Escrituras pudesse acontecer. O trabalho dele na inspiração da Escritura já cessou. Porém, sua ação nela e por meio dela ainda não. Então, o Espírito Santo não inspira mais ninguém a escrever nenhum texto sagrado. Isso aí acabou. Mas ele ilumina sua mente para entender o que ele mesmo inspirou, né? Eu quero encerrar esse momento agora com essa fala do Herman Bavinck, que eu acho impressionante. A Escritura é uma palavra viva e ativa, um árbitro dos pensamentos e intenções dos corações. Ele menciona o texto de Hebreus 4:12, né? Ela não somente foi inspirada, mas ainda é soprada por Deus e Deus soprando. Assim como há muita coisa que precede o ato da inspiração,
toda a atividade do Espírito Santo na natureza, na história, na revelação, na regeneração, também há muita coisa que a segue. A inspiração não é um evento isolado. O Espírito Santo, depois do ato da inspiração, não sai da Sagrada Escritura e a abandona a sua própria sorte, mas a sustenta e anima, e de muitas formas traz seu conteúdo à humanidade, ao seu coração e consciência. Então, a Bíblia não é um livro abandonado. Primeiro, porque o Espírito Santo age por meio das suas páginas sagradas. Deixa eu ver vocês aqui antes do link cair. Então, olha só, o Espírito Santo vai te auxiliar na interpretação da Escritura, mas se você fizer a sua parte. Não fique esperando revelação do Espírito, que não vai ter iluminação. Ele vai te iluminar. Por isso que a gente percebe que várias pessoas pregam a Bíblia de forma totalmente incorreta, porque não preparam, não estudam e acham que o Espírito Santo revelou. Um dia eu escutei um obreiro fazendo uma meditação de oferta, falando sobre Jesus ter sido açoitado. Eu não queria estar lá nesse dia, porque foi chato escutar isso. Né? Açoite, todo mundo sabe o que é, né? Jesus foi espancado, chicoteado, foi ferido. E ele falava que açoite era carpir o chão com a enxada. E Jesus tinha capinado naquela época. Vocês acreditam numa porcaria dessa? Estou falando sério, gente. O cara confundiu açoite com capinar, com carpir. Não preparou nada, subiu lá no púlpito, lá de qualquer jeito, e leu uma passagem, né? Mamãe mandou eu escolher essa daqui, mas eu sou teimoso, eu escolho essa daqui. Põe o dedo e fala, né? Aí vai cair naquele problema que eu sempre faço brincadeira. Abre a Bíblia de qualquer jeito, aí está escrito lá. Judas suicidou-se, o cara fecha a Bíblia correndo. Né? Não, Deus, fala comigo agora, abre de novo. Vai e faça o mesmo. Ele fecha de novo. Né? Meu Deus, fala comigo agora. Abra a Bíblia de novo e está escrito: o que tendes para fazer, faça agora, não deixe para depois. Aí o cara está lascado. Né? Parar de ler a Bíblia desse jeito e preparar previamente o que a gente vai fazer, gente. O negócio é esse, tem que preparar certinho. Aí, nesse processo da preparação, quem prepara a mensagem sabe, o Espírito Santo fala com a gente. Professor. Fala ou não fala, Salomão? Você que prega aí, fala ou não fala? Você preparando, chega uma hora que você fala assim, esgotou meus argumentos. Aí, de repente, faz assim, ó. Rapaz, a cabeça da gente abre de uma certa forma que é impressionante. Impressionante mesmo. Quando você fala assim, esgotou meus argumentos, não sei mais, aqui o que tinha para tirar daqui, tirou. Aí, de repente, um detalhezinho, assim, uma vírgula, que você não tinha percebido, o Espírito Santo põe lá dentro da sua cabeça, assim. Exato, exato. É impressionante, é muito gostoso isso aí. É uma comunicação direta com Deus mesmo. Então, é isso, porque ele zela da palavra dele, a palavra é dele, ele tem compromisso com ele, para depois ter compromisso com a gente. É assim que funciona. Certinho? Professor Gleuber, e essa questão é uma questão muito séria dessa iluminação, porque você ser iluminado e contextualizar a coisa totalmente fora fica complicado, né? Aí não tem iluminação, né? Você não tem embasamento, né, naquilo que você está Aí aplicando. não houve a iluminação. Na verdade, a pessoa ficou numa situação de vaticínio, estava loucubrada e achou que tinha sido iluminada, e não é, né? Eu já vi várias pessoas fazerem isso aí de púlpito, gente, interpretar um texto totalmente errado no português mesmo. Um irmão uma vez pregou sobre um texto de Josué, que Deus tinha mandado eles agregarem mais mantimentos para que eles pudessem depois atravessar o Jordão. Ela tinha pregado sobre o jejum. Era para o povo acumular mantimento, para ter mais mantimento, para seguir a viagem, e ela entendeu como fazer jejum. Falei, não, minha irmã, você está doida. Presta atenção no texto direitinho, não está mandando aí ficar sem comer, não. Está mandando é comer para dar conta de atravessar para o outro lado. Mas é essa, fica naquela da iluminação e não vai estudar não para ver. Vai ter problema.
Meus queridos, se cair o link aí, a aula está terminada. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, esse é o momento. Professora, é de valia a decoração de pregação para vários momentos diferentes ou não? Não, você ter sermões preparados para ocasiões específicas não está errado, não. Vai pregar num velório, você tem que ter algum assunto, né? Você vai pregar num casamento. Um dia me convidaram para pregar no aniversário, eu preguei Eclesiastes. Melhor é ir onde há luto do que onde há banquete. Quando eu li esse texto, o pessoal arregalou o olho, né? Mas aí, quando eu terminei de explicar, eles entenderam. Então, você tem que ter, sim. Você é um pregador do evangelho, você tem que estar pronto para qualquer ocasião. Vai que você vai num velório e alguém, sabe, ó, o Leilson é aluno de teologia na faculdade. Leilson, eu queria que você falasse alguma coisa para o pessoal que está aqui em volta desse esquife. Aí, se você não tem nada, vai pregar o quê? Você tem que ter sempre algo pronto, né? O pregador não pode estar desprovido, não. Por isso é necessário estudar, né? Teve um ano que morreu tanta gente na igreja que eu era pastor, que eu acho que eu fiz uns 12 cultos fúnebres. Eu já estava ficando craque nesse trem. Eu pedia a Deus, não deixa a gente morrer mais, não, porque vai acabar a igreja. Você ainda é pastor ainda? Não, eu era pastor presidente nessa época. Hoje não, eu sou Pois só é, auxiliar. não, né? Ah, então tá bom. Quer congregar com isso, não. Pode ficar tranquilo, hoje eu sou só auxiliar. Ai, ai, ai. 12, Hoje, hoje, Mas foi verdade. Mas eu acho que nesse ano, Renan, quem é pastor fez muito mais culto fúnebre do que eu já fiz naquele ano, viu? com certeza, né? Porque nesses últimos 2 anos a coisa foi muito feia, né? Foi. Ô, professor, Oi. o senhor falou que depois o senhor iria cancelar aí a gravação para a gente entrar no assunto aí da igreja e tal. O senhor vai cancelar agora a gravação? Não, deixa a aula cair, eu envio um link rapidinho, a gente bate um papo de 10 minutos. Assim que a aula cair, mas se você quiser adiantar o assunto, pode adiantar aí. Não, é porque é interessante essa colocação do senhor a respeito de esse termo que usam, né? Negócio de itinerância, essas coisas. Inclusive, assim, eu acho até muito chucre esse termo, porque realmente essa colocação, uma cobrança, né, que eles fazem, por um lado, a igreja, algumas pessoas, na verdade, né, algumas pessoas por um lado criticam e outras por um lado elas concordam. E assim fica nesse termo, né, professor? Ninguém sabe realmente no que debater ou no que o que está realmente palpado ali, né? Aí achei